Queridos irmãos e irmãs, estamos novamente aqui no Verbo, programa distribuído, produzido pela Diocese de Santo André. Hoje é domingo, dia 13 de outubro de 2024, e estamos celebrando aí o 28º domingo do Tempo Comum. Eu sou o Padre Hamilton Gomes do Nascimento, sou pároco da Paróquia São José em Ribeirão Pires, paróquia inclusive que acolhe a igreja matriz daquela cidade. Hoje, dia do Senhor, é um dia bonito porque você vai à missa, aqueles que podem. Alguns participarão das bonitas celebrações da palavra, feitas aí por muita gente dedicada, que permite que as comunidades continuem, mesmo quando o padre não consegue estar. Então, a você que estará numa missa ou estará numa celebração da palavra, que alegria e que bênção de Deus para a sua vida. O texto do Evangelho de hoje é um texto de Marcos, capítulo 10, versículos de 17 a 30. E o texto diz o seguinte: naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom, e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos. Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino dos céus. Os discípulos se admiravam com estas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntaram uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Pedro então começou a dizer-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos com perseguições, e no mundo futuro, a vida eterna. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Gente, ao ouvir esse texto nesta liturgia dominical, eu não tenho outra coisa a dizer a vocês senão uma pergunta. O que você quer? Às vezes a gente chega para Jesus e, como diz o povo, se acha. Eu sou tal coisa, eu faço tal coisa, rezo de tal jeito, vivo de tal jeito, me penitencio deste jeito e deste outro. E às vezes a gente esquece de seguir Jesus de uma maneira mais despojada. Eu creio que tudo isso que Jesus pediu a este jovem era um despojamento. Honra, vive os mandamentos, ótimo, que bênção. Brinco, pelo menos pecado você não carrega. Mas o fim da nossa existência não é estampar nas paredes uma série de diplomas dizendo que fizemos ou não fizemos tal coisas, mas é vivermos, como diz o texto do Papa Francisco, a alegria do Evangelho, alegria esta que nos deixa totalmente livres, livres para fazer o que Deus nos pede. Muitas vezes nossas comunidades, coitadas, são totalmente travadas, porque têm excelentes cumpridores de mandamentos, mas têm, não vou dizer péssimos nem ruins, mas desinteressados evangelizadores, desinteressados andarilhos. Quem de nós gostaria de ser andarilho? Praticamente ninguém. Mas podemos dizer de forma muito simples: Jesus foi um andarilho.
que rodou toda aquela região da atual Palestina e Israel, pregando o reino de Deus. E este reino de Deus, ele é a nossa meta. Eu, pelo menos, espero que seja a nossa meta. Então, continuemos cumprindo os mandamentos. Continuemos gravando na cabeça e também no coração a palavra do Senhor. Mas não tenhamos medo de segui-lo aonde Ele quer que nós vamos. Então, coragem para seguir o Evangelho de Deus e o próprio Deus e fazer da sua vida uma vida totalmente doada ao que o Senhor lhe pede. Não se importe com os títulos de hoje. Eu recordo, por exemplo, nós que vimos aqui gravar o programa Verbo, eu já vim aqui falando que sou de 3 lugares diferentes. Cada hora, né, a gente vai passando o tempo e Deus vai chamando a gente para missões novas. E o que importa é que nós continuamos, Deus é o mesmo, mas a cada momento Deus nos chama a missões novas. Então, agradeça a Deus pela sua missão, agradeça a Deus por tudo que você é, agradeça a Deus pelo que Ele lhe chamou a fazer. E agradecendo, como o povo bem disse alguns anos atrás, gratidão, tendo gratidão, a nossa vida fica imensamente mais leve e mais solta para seguir o Senhor. Que Deus abençoe você e a sua comunidade, com muita paz e saúde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.